Boa noite, pessoal! Bem-vindas, bem-vindos! Para quem não me conhece ainda, eu sou a Mariana Paz, professora de Hatha Yoga, sou também yoga terapeuta e mestre Reiki. É um prazer receber vocês aqui hoje. Eu estou iniciando essa live onde nós vamos falar, oi Malvi, sobre as bases pré-asanas. Vou colocar o nome da live aqui para vocês. Bases fundamentais pré-asanas. E clicar e vamos fixar o comentário. Prontinho. Bom, para quem não sabe, hoje eu estou finalizando o evento aberto e gratuito que eu fiz durante 2 semanas, chamado Sala Aberta, né? Durante essas 2 semanas eu recebi as pessoas inscritas, foi um sucesso, foram 146 pessoas inscritas, eu fiquei muito feliz em receber vocês. E a ideia dessa live é para trazer aí então coisas que nós trabalhamos durante esse evento, durante essas semanas gratuitas. Vou dar uma boa noite aqui pro Rodrigo, pra Thaisa, pra Natália, que acabaram de chegar. Muito bem-vindos. Enfim, contar um pouquinho pra vocês primeiro como é que eu cheguei nessas bases fundamentais, tá? Tem um caminho aí de estudo que é bem interessante. Desde 2007 eu sou praticante de Hatha Yoga, já passei por muitas vertentes diferentes. E em 2013 eu fiz o meu curso de formação no IEP, que é a escola do professor Marcos Rojo. E eu me encantei muito por essa abordagem, né, que vem de uma escola muito legal lá na Índia, que tem esse objetivo de trazer uma abordagem mais clássica, né, mais conectada aos textos antigos de Hatha Yoga. E também eles têm forte conexão com a ciência. Então, como eu sou bióloga de formação, isso foi muito fundamental para mim, né? Porque eu conseguia conectar, né, essa prática, porque a gente está falando de coisas que parecem às vezes muito esotéricas. Então, trazendo essa abordagem, eu conseguia materializar melhor, né, a minha forma de entrar em contato com o yoga. Dentro dessa escola, eu conheci o professor José Antônio Fila, que hoje é meu professor querido, assim, eu estudo basicamente só com ele há quase 4 anos. E que trouxe essa coisa, o Yoga Nidra é uma técnica, né, de yoga, que é o que a gente conhece como relaxamento, né? Só que a gente sabe, assim, que não é só relaxamento, ele é uma técnica de meditação que a partir do relaxamento a gente consegue se conectar ali com o nosso inconsciente. Então, ela é uma técnica extremamente profunda. E, além disso, né, na pandemia eu comecei a estudar o Yoga Anubhava, que eu ainda nem me sinto, assim, muito à vontade para falar com profundidade, mas que tem essa mesma ligação, assim, com esses aspectos mais sutis da prática. Então, quem participou do Hatha Yoga, quem participou do Sala Aberta, pode ter percebido que as aulas de yoga que eu dou, elas são muito suaves, né? Que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na internet, que são as práticas mais vigorosas, que usam, né, o aspecto físico com grande vigor, trabalhando os vinyasanas que vão sincronizando respiração com os movimentos, né? E faz parte também aquelas posturas mais acrobáticas. E aí eu trabalho realmente com uma abordagem diferente. Essa é uma abordagem super importante, tem seu valor, né? Mas é bom também falar para contar um pouco da minha trajetória, que é importante falar isso, assim, né? Que eu tenho essa conexão com essas escolas que são mais voltadas às práticas mais sutis, mais leves, muito baseadas na autoobservação, mais yin, né? Mais lunar, uma energia até mais lunar.
enfim, também a gente às vezes trabalha coisas, né, que movem mais a energia solar, mas o que eu quero dizer é que ela é bem leve, introspectiva, e quem participou das aulas percebeu. E ela tem esse fator de restauração, né, da nossa energia vital, de promover um descanso realmente profundo, né, que nos revitaliza todo o nosso sistema, né, recupera o nosso sistema nervoso dessa agitação maluca que a gente vive, e principalmente ela nos leva lá para um aspecto de contato com o interior, um contato muito forte, muito real, né, de você conseguir até fazer auto-observações e sentir como você tá, enfim, eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Talvez vocês escutem agora uma sonoplastia felina, que o meu gatinho entrou aqui me chamando. Um miadinho de fundo é o Theo. Tá? Então, continuando. Pra gente chegar, daí dentro desse meu estudo, né, porque eu sou muito encantada então com essa prática mais tranquila, mais leve, mais introspectiva, em paralelo a isso, eu gosto muito das artes do corpo, de coisas que fazem movimentar o corpo e que produzem aí estados de conexão, de descobertas, de potências. E aí eu comecei a estudar dança do ventre em 2017, na Escola Karnak de Danças, que fica lá em Perdizes, dando os devidos créditos. Bom, entrou a pandemia e aí eu perdi o contato com a escola, né? As aulas online até continuaram, eu até tentei por um tempo, mas não deu certo, assim. E eu percebi que eu tava precisando estudar outras coisas, né? E aí eu me conectei com o Butô através do Thiago Abel. A Cris tá aqui, a gente foi colega de classe do Butô. A Thaisa também, inclusive. Eu me conectei também com a dança ritualística, né? Então me encontrava semanalmente com mulheres pra gente dançar em cada fase, em cada mudança de fase da lua, foi bem legal. E também estudei o mimo corpóreo com o Maicon. E aí, aprofundando, né, um pouco aprofundando, né, enfim, mas tendo contato com essas outras artes, eu fui percebendo que tinham muita relação com o que a gente estudava no yoga. E ao mesmo tempo, me trouxe mais bases aqui para trazer para a prática, né, principalmente essa conexão com o centro do corpo, esse despertar da coluna vertebral, uma coisa que eu trouxe bastante do mimo corpóreo, a coisa de estudar o corpo em camadas, né, da pele para o músculo, para as articulações, para os ossos, uma coisa que eu trouxe bastante das experiências que eu tive no Butô. O meu professor de Yoga Nidra, ele também trabalha muito nesse trabalho por camadas, né, e aí formou isso que eu chamo de elementos pré-asana, né, então nessas 2 semanas de sala aberta, a gente experimentou bastante essa descoberta do corpo em camadas. Basicamente, foi isso que eu trouxe o ano passado inteiro, para os meus alunos em sala, tá? Então, foram 2 semanas que a gente experimentou isso, mas imagina que o ano passado ficou um ano inteiro estudando esses aspectos em nós mesmos. Então, a profundidade que isso trouxe, assim, de experiências para a turma foi muito legal, foi muito interessante. E para mim também na minha própria prática, né? Bom, e aí, por que elementos pré-asana, né? Porque nessas práticas, obviamente que eu coloco alguns asanas específicos, né? Pra gente experimentar esses elementos dentro do asana. Mas a gente trabalhou muito automassagem, movimentos articulares, outras coisas que não necessariamente fazem parte desse universo do yoga clássico lá descrito nos textos antigos, né? Mas, pro atual grau de desconexão que a gente está do corpo, né? Principalmente depois de ter passado 2 anos dentro de casa, na frente de tela, muito tempo sentado, muito tempo deitado, o corpo completamente subutilizado, o grau de desconexão, né, da gente com esse corpo é muito grande, né?
E ainda, né, essa super estimulação do espaço mental e essas informações que chegam pra gente, que a gente nunca sabe exatamente do que tá acontecendo, né? Isso vai bagunçando completamente o nosso emocional e nos despotencializando. Então, quadros de ansiedade, de depressão, quantos de nós não passamos por isso, né? Inclusive eu, né? É uma característica desses tempos difíceis que atravessamos. E aí, trabalhar esses elementos, para mim, é a gente começar a recuperar essa pedagogia do corpo, né? Eu volto a me conectar com o meu corpo e volto a aprender, né? Eu preciso reaprender, eu preciso refazer a minha relação com o meu corpo, porque ele é outro corpo, né? Percebo muito isso em mim, não sei se faz esse sentido pra vocês, mas o meu corpo de antes de pandemia, ele não existe mais, ele é um outro, né? Hoje em dia é um outro corpo, por conta dessas coisas todas que vivemos, né? Acredito que eu também. Então, eu sou professora, né, de formação, em faculdade de biologia, licenciatura, depois eu fiz especialização em educação ambiental, trabalhei um tempão com educação, então, assim, a minha base de formação é com a pedagogia, né? Então, eu trago muito isso pro yoga, não tem jeito, né? Então, até porque eu tenho uma grande paixão, assim, por essa área. Uma vez professor para sempre, né? E aí, pra mim, dentro dessa técnica, né, dessa metodologia pedagógica que eu fui criando, eu percebi que a gente precisava era fazer as pazes, né, com esse corpo. É a primeira coisa, assim. Vamos voltar a habitar esse espaço que é nosso, e fazer as pazes com ele e entender quem que é esse novo corpo e quem que é essa nova pessoa também que tá, né, dentro desse corpo. Depois de tantas coisas que a gente viveu que nem teve tanto tempo de processar, né? Era uma coisa, continua sendo ainda, né? Mas é um pouco mais atenuado agora, vacinação, a gente tá entendendo como as coisas estão se reestruturando, mas assim, tá mais uma etapa de reconstrução, de voltar a ter esperança, voltar a ter sonho, né? Então, assim, é todo um processo de deixa eu ver o que tá aqui, né? Quem sou eu dentro dessa bagunça toda? O que foi que sobrou? Bom, falando isso, um pouco aqui da minha trajetória, dos meus estudos pandêmicos, desse processo de voltar a fazer as pazes com esse corpo e comigo mesma, que isso faz parte do meu processo, assim, pode acreditar, né? Tamo junto, assim, então, pra gente ser professor também a gente precisa ter coerência, né? Então, e eu gosto muito de fazer esse processo de humanizar o professor de yoga, né? Então, o professor de yoga não é mestre iluminado, é gente como você, que também tá ali se virando, estudando, experimentando e passando o que descobre, né? A gente vai passar agora um pouco, então, para entender quais são essas camadas que eu tô falando aqui. A gente começou com a pele, então... O pessoal do yoga na cadeira também sabe, né? Eu passo muito aqueles exercícios de automassagem, de esfregar as articulações, de friccionar a pele, apertar a pele. Por que a pele, né? Imagina, assim, se a gente quer alguma coisa, uma experiência que nos leve em direção ao espaço interno, a gente está falando de um espaço que é da pele para dentro, né? Então eu não posso pular essa etapa pele. E pense que essa pele é o maior órgão do corpo humano. Ela recobre todo o nosso corpo, ela é o nosso limite, ela é o nosso contorno. É um órgão que está vinculado a sentir, está vinculado ao prazer, né? Então, a gente precisa vestir, né? Eu até trago essa imagem, assim, da gente explorar a pele pra gente incorporar no nosso corpo, entrar no nosso corpo, vestir a nossa pele, vestir o nosso corpo, né? E estimular esse campo de sensações, esse campo do sentir. Porque com esse processo todo que a gente vive,
a gente tá sempre aqui, ó, habitando a cabeça. E os pensamentos, eles não são brincadeira. Eles ficam aqui, ó, azucrinando o dia inteiro. Azucrinando. E aí, o oposto disso, né? Pra gente sair um pouco dessa cabeça, né? O campo das sensações, ele é fundamental, assim. Então, a gente tira a atenção dos pensamentos, porque é isso, os pensamentos estão lá, eles estão acontecendo, eles não vão parar, né, de uma hora para outra. Só que a gente fica com a nossa atenção voltada, conectada e grudada nesses pensamentos, ao ponto de transformar os pensamentos em realidade. E muita coisa do que passa na nossa cabeça são coisas que nem aconteceram, que a gente nem sabe se vão acontecer de fato, né? Então, são histórias, são projeções, são expectativas, e a gente fica com a nossa atenção toda voltada para esse espaço mental. E isso azucrina, assim, então mexe muito com o nosso campo emocional. Na hora que a gente se propõe a vir para a pele, a gente está se conectando com o campo de sensações, com esse sentir. A gente volta a sentir. E aqui, para quem está começando, né? Quem está começando, quem também é velho de guerra no yoga e nas práticas corporais. Tem uma coisa, um aspecto fundamental, né? Que voltar essa atenção para o sentir, a gente volta a se sentir. A gente consegue entender o que é que a gente está passando, né? Porque se a gente não para e observa o que é que está passando, a coisa só vai virando uma bola de neve, né? Uma bola de neve que explode em muitas crises, né? E aí, essa pele, essa volta, é voltar para esse contorno. Eu sinto, quando eu me sinto, eu também tenho condições de me acolher, eu tenho condições de sentir prazer, eu tenho condições de recuperar muita coisa que se perdeu. Então, trabalho inicial, primeira lição de casa aqui que eu trago nas nossas práticas é: vem pra pele, vem para sensações. Sai um pouquinho da cabeça, dá paz pra tua cabeça, né? Deixa a cabeça ficar lá, mas não dá atenção pra ela. Vem para sensações, vamos perceber as sensações. Né? E aí, outro campo, né? Depois que a gente vai explorando a pele, outra coisa que a gente vai explorando junto são os movimentos articulares. É o movimento das articulações do nosso corpo. Por quê? Primeiro, mesma coisa, articulações são os pontos do nosso corpo que mais sofrem com a nossa subutilização do corpo, né? Não é de hoje que a gente ouve falar em lesão do esforço repetitivo. Olha o Theo, veio dar oi pra vocês. Fofurito. Ele vai bagunçar um pouquinho. Não é de hoje, né, que a gente ouve falar de tendinite, de tantos problemas, né? Dor lombar, hernia de disco, que vem a parte que são causadas. Vou tirar ele um pouquinho daqui, senão ele tira a minha atenção, tanta fofura. Essas coisas dessas lesões é muito atrelada a computador, a ficar sentado o dia inteiro, a ficar em pé o dia inteiro. Então não é de hoje que a gente ouve falar nisso. Agora imagina a gente passar 2 anos nessa condição, né, de subutilização do corpo. As articulações, elas sofrem muito, porque elas são pontos do corpo que são muito interessantes, né? Como estão responsáveis pelo movimento, elas são, ao mesmo tempo, fortes, né? Que elas estão aqui sustentando, ajudando a sustentar toda essa estrutura, mas ao mesmo tempo elas são muito delicadas e se machucam. Do ponto de vista do yoga, adoraria poder até mostrar uma imagem para vocês aqui. Ainda não dá, né, no Instagram. Ou eu não sei fazer, mas projetar imagem nas lives. A gente, no ponto de vista do yoga, a gente tem centros de energia, né? Então a gente tem os 7 chakras, que são os conhecidos, que um dia eu quero fazer uma live só para falar sobre isso, porque eu amo falar sobre isso. E tem os pequenos chakras. E esses pequenos chakras, eles estão localizados justamente nas nossas articulações. Então essas articulações, elas têm essa função de movimentar a energia vital, né? Então, quando elas estão travadas, é a energia vital que não está circulando para o corpo direito. E tem toda essa relação com esse embotamento, com essa dor física, com essa dor emocional, com essa curvatura da coluna que a gente vai perdendo
Imagina que a coluna também, né, é uma grande articulação, né? Então a gente vai perdendo esses movimentos, essa capacidade de movimentar, de expandir, de liberar essa energia vital para o corpo funcionar, né? Então, articulações fundamentais, a gente trabalha muito, né, com esse despertar desses pontos do corpo, tanto para resgatar, né, esses movimentos, quanto para movimentar a energia vital, para movimentar o prana. E aí, também a gente trabalha muito nesse despertar da coluna vertebral. O que é, né, esse despertar da coluna vertebral? É a gente tomar consciência da existência da nossa coluna, né, esse eixo de sustentação do nosso corpo, tomar consciência disso, né? Então isso já é muito legal, né? Muitos alunos meus relatam que sentiram que mudaram muito a postura na hora de trabalhar por conta desse despertar da coluna, né? Que percebe quando tá parado no ponto de ônibus, se tá de qualquer jeito, ou se tá com a coluna ereta. Então, e aí, né, fazendo essa relação com a anatomia sutil, por onde passa o nosso principal canal de energia, e esse principal canal de energia é onde alimentam esses chakras e 7 níveis de consciência. Então a coluna tem esse papel fundamental, tanto na nossa estrutura física quanto na nossa estrutura energética. A gente está sempre... Ela é feita para a gente se elevar, né? Tem essa imagem, eu gosto muito das imagens arquetípicas que o yoga traz, que é essa coisa do pé bem aterrado no chão e a coluna que te eleva em direção ao céu, te levando em direção ao que é mais elevado, né? Em direção à espiritualidade. Mas todo o caminho dos pés até o céu, ele importa, e a coluna é esse eixo, né? E segura esses 7 chakras que tem justamente, né, esses 7 estágios, né? Então, passando muito rapidamente, né? Mas chakra básico, sempre conectado com a terra, com a matéria. O segundo chakra, com a energia da criatividade, com a energia sexual. Terceiro chakra, o plexo solar, que tem a ver ali com os nossos talentos, ações, propósito. O anahata chakra, coração, com os sentimentos elevados. Garganta, com a nossa expressão, como é que a gente coloca tudo isso que somos para o mundo. O Ajna chakra, que eu adoro enfeitar, que tem a ver com essa visão além do que a gente enxerga, né? Que tem a ver com a intuição. Uma imagem que eu sempre trago nas aulas de yoga imagina que você está olhando lá na linha do horizonte, né? Olhar longe para estimular esse chakra. E a coroa, né? Que é a relação com a espiritualidade, com os pensamentos mais elevados, tá? Passando muito rapidamente pra gente só entender aqui do que eu tô falando, né? Então, imagina que essa coluna vertebral, esse eixo, ela tem essa relação, né? Ela tem essa conexão com esses 7 centros de energia que tem a ver com esses arquétipos do bem viver, né? E aí a gente trabalha um pouco também do que eu chamo de planos do corpo, né? Isso aqui também trouxe bastante lá do Yoga Nidra. Os planos do corpo é a gente ter essa consciência de todo o espaço do corpo. Lado direito, lado esquerdo, parte de baixo, parte de cima, parte da frente, parte de trás, parte de fora do corpo e parte de dentro do corpo. Que daí a gente chega no último aspecto que eu trago nas nossas aulas, que é a relação dos espaços internos, perceber esse corpo por dentro, né? E esse espaço interno, por sua vez, tem muitos aspectos, né? Tem a questão do espaço interno físico, né? Que a gente vai aprendendo a soltar as nossas vísceras, amarrar as nossas vísceras, massagear, né? Massagear o intestino, estômago, coração, usar a respiração, usar os asanas para promover essa massagem interna. Porque muitas das nossas emoções se acumulam, elas estão aqui, né? As apreensões estão presas nos oblíquos, né? Tudo que a gente não fala, que fica engasgado, fica ali preso na garganta, tudo que a gente não expressa, coisas que a gente faz sem gostar de fazer, fica ali, né, naquela ansiedade, acumulando lá na boca do estômago,
os pesos, né? O passado que a gente carrega, que a gente vai trazendo nas costas. Então, essa abertura dos espaços internos, né? Ela traz muito alívio, muito alívio. É uma delícia trabalhar assim, né? Você pode trabalhar isso de forma muito simples, assim, mas só de sentir que abriu uma coisa ali, faz um... abre, né? Traz esse ar, traz essa respiração, traz esse fôlego. Né? Pensa isso, assim, olha como o corpo é tudo, né? A gente vai trabalhando o corpo e a gente vai conseguindo, inclusive, desamarrar, desengatilhar essas tensões emocionais todas do nosso corpo. Isso é muito profundo, é muito profundo. E aí a gente tem essa relação com o espaço interno também. Quando a gente trabalha esse espaço interno, quem que a gente está libertando, né? A gente está libertando essas couraças emocionais, a gente está libertando traumas, a gente está libertando coisas antigas, a gente está libertando coisas que a gente passou do nosso dia, né? Então, uma coisa que eu sempre trago na prática, assim, no começo da prática é: observa, pensa nas coisas que você passou no seu dia e observa como que essas coisas que você viveu no seu dia estão nesse momento interferindo no seu corpo, né? Então, e começa a tirar isso do corpo, desamarrar isso do corpo. E aí a gente vai fazendo esse exercício de soltar. E a respiração no começo da prática, sem a gente forçar nada, tá? Eu trabalho muito nesse aspecto de não forçar a respiração. E a respiração no começo da prática, ela é uma, né? Depois que a gente chegou do nosso dia. E depois de a gente ter passado por todo esse caminho, a respiração é outra. A respiração é profunda por si, assim. Ela se aprofunda. E a gente não precisa forçar nada pra ela se aprofundar. Ela simplesmente tá mais profunda. E essa respiração profunda, normalmente ela já tá conectada ali, então, com uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, né? Você desligou daquilo que te fez mal e trouxe a tua atenção pro presente e desamarrou isso do corpo e aumentou a sua capacidade respiratória e você mandou um recado pro seu sistema nervoso central que tá tudo bem. Benefícios disso na vida. Muitos, assim, né? Porque a gente vai sempre passar pelas situações desafiadoras. Mas você aprendendo a partir do corpo como essas coisas, o que essas coisas te provocam, você vai aprendendo a não reagir tanto no dia a dia, a fazer escolhas diferentes, escolhas de comunicação diferentes, escolhas diferentes de tipo, isso não tá me fazendo bem, eu vou chutar tudo e vou procurar outros caminhos, né? Então, você consegue no seu dia a dia fazer escolha de se sentir bem também. Você vai percebendo quando você tá ficando meio ansioso, você percebe que você precisa fazer uma pausa. Isso acontece muito comigo, assim, quando eu tô trabalhando e tô muito na tela, assim. Começa a sentir que tá vindo aquela ansiedade. Para, respira, fecha tudo, vai mexer com a planta, vai respirar, sabe? Pra depois voltar. Então, assim, a gente vai, de fato, conseguindo aprender a lidar melhor com as coisas do dia a dia e não deixar que essas coisas nos afetem tanto, assim. Mas é claro, né, uma mensagem que eu sempre trago, né, e que o yoga não faz milagre, né, então é uma coisa, e a gente vive numa sociedade do imediatismo, então às vezes a gente quer esse retorno muito rápido da prática, né, e a prática, ela não funciona rápida, ela funciona no tempo dela, assim, né? Então tem até isso, assim, que o yoga traz de bom pra gente, assim, aprender a se conectar com o tempo das coisas, aprender a ter paciência, aprender que essa prática é uma prática que é pra vida, que você precisa de tempo, que você precisa de dedicação, mas é muito recompensador, assim, né? Quando você vai sentindo que as coisas vão mudando, né? E quando as coisas chegam, você tem repertório para lidar, né? Então, às vezes não significa que eu não vou ter mais ansiedade, mas talvez quando eu tiver uma crise eu saiba que respiração fazer, eu saiba pedir ajuda, que seja, assim, sabe? A gente vai tendo repertório para lidar com as coisas que aparecem também. Então, um pouquinho desse benefício aí, dessa abertura desses espaços, dessa conexão com o corpo, dessa autoobservação e desse entendimento a partir do corpo.
dessa abertura desses espaços internos e abrir espaço para respiração para a gente conseguir acalmar o sistema nervoso central. E aí eu vou passar um pouquinho pela uma das coisas que eu acho mais sensacional, que é a questão do centro do corpo, que a gente trabalhou bastante também nessa semana de práticas. A região do baixo ventre, né? Isso é até mais falado nas técnicas japonesas, chinesas, né? Que é a questão do centro hara, que está conectado ali com o baixo ventre. O professor também traz bastante, né? Essa conexão com o baixo ventre. Para essas filosofias orientais, para essas práticas orientais, esse ponto é o gerador de energia vital para o corpo. É o nosso centro da espécie, né? É o centro da espécie, é o centro de energia biopsíquica vital. Então, a gente abandonar o abdômen, né, do jeito que a gente faz, isso significa que a gente está abandonando a própria vida, né? É muito forte isso, assim, mas é bem real. A gente vai cada vez mais perdendo esse tônus muscular. E aí, quando eu tô falando de tônus muscular, não tô falando de barriga tanquinho, né? A gente tá falando de uma estrutura energética, então a gente não chegou a falar sobre isso no Sala Aberta, porque daí tem os bandas, né? Que a gente trabalha muito a energia do assoalho pélvico e dessa energia interna, dessa contração interna que a gente chega até ao baixo ventre com isso, assim, o pessoal que fez yoga terapia hormonal, ano passado, acho que a Elita aí, a gente trabalhou muito o centro do corpo, o pessoal do Hatha Yoga também. Porque, né, a gente desenvolve, então, esse tônus muscular nessa região, que não é a barriga tanquinho, né, mas é um estímulo, são asanas que a gente faz, né, principalmente asanas que trabalham contração muscular nessa região, asanas que a gente faz para dar essa descarga de energia, para liberar ali a rede de canais de energia que alimentam esse espaço para a gente conseguir alimentar esse ponto, para a gente conseguir revitalizar o corpo, trazer essa potência para o corpo, né? Essa é a palavra é potência. Cada vez mais a gente se afasta, né, das nossas potências, ou a gente tem dúvidas sobre elas. E isso é uma característica da sociedade que a gente vive, porque ela não dá tempo da gente se desenvolver, né, dentro das nossas potências. A gente tá sempre preocupado em querer dinheiro, né, e às vezes as nossas potências nem estão ligadas necessariamente com o trabalho, às vezes sim, às vezes não, né? Mas trabalhar o baixo ventre é justamente se resgatar, assim, né, esse processo de se resgatar e de descobrir mesmo, assim, o que é que eu vim fazer no mundo, o que eu gosto de fazer, quais ações, mover energia criativa, assim, pra transformar, né, pra trazer esse bem viver. E, enfim, é muito precioso, assim, esse trabalho. E aí, trabalhar o baixo ventre, né, descobrir esse ponto, né, e conseguir trabalhar ele é fundamental quando a gente entra na prática de asanas mesmo, porque a gente consegue de verdade colocar o corpo no asana, né? Então, o que acontece quando a gente faz umas práticas mais comuns, assim, né? Ou que não tem esse compromisso, né, com a profundidade. Tem muitas práticas muito boas, e tá tudo bem, mas a gente sabe que a gente tem que atacar um pouquinho também as coisas que estão muito na casquinha, né, confundindo as coisas. A gente repete, o professor faz e a gente repete, né? Então, e esse repetir, a gente só tá reproduzindo uma questão de automatismo, que é a característica desse mundo que a gente vive, né? Sempre no automatismo. E aí, a ideia do asana é justamente a gente ser aquele asana, a gente ser aquela postura. Então, asanas, né, principalmente os asanas antigos, os asanas mais clássicos, eles são símbolos, eles são mudras, né? Eles são arquétipos, eles querem te ensinar uma coisa, eles têm uma ação que não é só no corpo. E a gente sabe disso, porque você faz uma prática de yoga, você faz um asana, você solta, você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Que coisa gostosa, né?
meu Deus, o que aconteceu aqui, coisa gostosa, não quero parar de fazer isso nunca, é onde esse asana quer chegar, né? Então, não é uma repetição, não é uma atividade física, né? Musculação é sensacional, eu faço inclusive, mas é uma repetição, porque ela tem uma ação, ela tem a função dela é agir no seu músculo, é fortalecer seu músculo. O asana não é uma repetição, ele é um estado de ser, né? Então, não só o centro do corpo, mas quando a gente conhece todas essas camadas, né, desde a pele até as camadas mais internas, quando a gente vai conseguindo sentir, né, a colocação das articulações, a colocação do centro do corpo, a colocação da coluna, para montar esse asana, né, a gente acha alguma coisa de nós ali dentro, né? Uma coisa que muitas vezes ficou perdida, um estado interno que muitas vezes ficou perdido. Ele te traz insights, traz clarezas, né? O equilíbrio. Como é que eu vou trabalhar o equilíbrio sem trabalhar o centro do corpo, sem trabalhar a coluna, sem trabalhar o enraizamento, sem trabalhar a elevação? O equilíbrio, as posturas de equilíbrio, elas têm essa intenção aqui de despertar a mente para esse estado de equilíbrio, de atenção, né? Eu preciso de atenção para manter o meu equilíbrio. Né? As posturas de flexão, né? Que a gente dobra o tronco para frente, elas têm também uma ação específica ali, que a gente tem que aprender a encaixar todo esse corpo de uma forma confortável, para isso te trazer uma experiência real, assim, o que eu sou dentro dessa postura, né? Quando a gente fecha, né, esses circuitos energéticos e a postura deixa de ser só postura, ela passa a ser mesmo um mudra, um selo, né, um lugar que liga tudo, que faz um ajuste em todo o seu sistema, que te recupera, que te traz para você, que te mostra quem você é, assim. Então, é isso, assim, é muito profundo. Essa é a minha palavra atualmente, assim, yoga é profundo, né? E não precisa ser pé atrás da cabeça, ponta cabeça e tal. Isso é muito legal. As posturas de invertidas são super legais, elas têm um aspecto de observar desafio, observar medo, aprender a usar mesmo esse centro do corpo para se elevar e tal, né? Mas também não precisa, né? Menos é mais nessas horas, assim, ainda mais nesse momento que a gente vive, que a gente precisa refazer as pazes com esse corpo, sabe? Não sei se tudo isso faz sentido pra vocês. Que bom, Cris, que você adora minhas aulas. Vocês têm dúvida, gente? Me diz, me conta um pouquinho aí como foi pra vocês essas experiências todas, pra gente trocar um pouco aqui, que eu vou até tomar um chazinho, porque com a garganta seca. Quando vocês vão escrevendo aí, repassando, né? As camadas pré-asanas, as bases pré-asanas que eu trouxe pra vocês. Pele, articulações, despertar da coluna, centro do corpo, planos do corpo e espaços internos, né? São esses os pontos que eu gosto de trabalhar e muito antes da gente entrar numa prática de asanas, uma prática de bandas, pra gente sair daquele lugar que eu preciso conseguir fazer um asana, porque, ai, que lindo, eu quero tirar uma foto na praia fazendo aquele asana. É super legal tirar foto, né? Mas e aí, né? O que eu vou fazer com isso de fato na minha vida? Eu vou ficar a vida inteira fazendo uma pose para tirar foto? Ou eu vou também pegar na mão dessa oportunidade que o yoga traz, desmembrar essas camadas e chegar ali naquela essência, naquilo que vibra dentro de mim, no que tá vivo ainda dentro de mim, sabe? Pra gente... Até um pouco forte falar isso, assim, mas quantos mortos-vivos a gente não vê por aí, né? As pessoas que perderam completamente o sentido da vida. É triste, é delicado isso. A gente passa por isso às vezes também, né? Não é só os outros. É bem comum, assim, às vezes a gente passar em períodos que a gente se perde da gente, assim, né? Então, recuperar essa centelha, né? Do que eu sou de fato, né? Não que o mundo tá querendo que eu seja, né? Deixa isso pra lá. Não do ritmo que o mundo quer que eu
tem, né, acho que é uma das coisas mais difíceis. É desapegar, sair um pouco desse ritmo alucinante, assim, né? E cada vez mais, é um ato, yoga é de fato, assim, algo revolucionário mesmo, assim, né? É uma coisa que é pra quebrar com o espírito de uma época. Meu professor sempre usa essa frase, assim. A gente tem que nadar, quando a gente se propõe a fazer yoga, a gente tá nadando na contramão de um espírito de uma época, e por isso que é tão difícil, né? Não é molezinha, não, mas estamos aí, no nosso processo, estamos juntos. Se observando, se construindo a cada dia, requer tempo, requer dedicação, né? Então, a primeira coisa é quebrar com essa coisa do desempenho, com essa coisa do resultado e fazer porque gosta, porque tem vontade de fazer. Eu vou fazer yoga porque eu gosto de fazer, eu não vejo a hora que chegue a minha prática, não vejo a hora que chegue a hora que eu vou fazer a minha prática, sabe? Quebrar um pouco com isso, de tipo, eu vou fazer porque faz bem. Não, eu faço porque eu quero, assim, porque eu gosto mesmo disso, né? Então, esse é o convite especial, assim, que eu tenho também pra vocês, né? Pra levar isso pra prática de vocês, né? Então, agora a gente tá encerrando sala aberta, eu também tô fazendo convite para as pessoas continuarem comigo nessa jornada. Sei que cada um tem suas escolhas, tem seu tempo, tem suas coisas, né? E tem suas práticas, tem seus professores, mas assim, levem isso, né? A gente pode continuar junto, né? Mas sempre leve isso, assim, que esse campo dessa profundidade relacionada às práticas do yoga, né? E aí, vocês têm alguma dúvida? Bom, e aí a partir disso, né, a gente começa sempre nessas bases, e, enfim, tenho trabalhado bastante elas também aqui no Yoga na Cadeira. E a partir disso tem os aprofundamentos, né, que aí são fantásticos, assim, normalmente aqui nas minhas práticas eu trabalho cada 3 meses, né, eu passo um trimestre trabalhando um assunto. Então, por exemplo, ano passado a gente teve um trimestre só para trabalhar a pele e articulações, assim, então... porque também é na repetição que a gente consegue, né, atingir essa profundidade, porque tem uma camada de mente que a gente tem que quebrar, né? Não entendi, Cris. Eu não super desenhada a prática. Eu não entendi. Eu acho que eu devo ter falado alguma coisa e a mensagem demorou um pouquinho para chegar. Se quiser escrever de novo. Bom, então tava aqui falando um pouquinho dessa minha forma de trabalhar, né? Então, a gente trabalha um assunto a cada 3 meses, né? Então, esses meses iniciais, geralmente eu faço um processo de revisão, né? Então, agora a gente fez esse trabalho com as bases, depois a gente vai rever a questão das purificações, né? O Kapalabhati, que a gente chegou a entrar aqui numa sala aberta, trabalhar com os bandhas, que são exercícios muito importantes, né? São chaves no corpo para a gente massagear o corpo internamente de forma muito profunda e despertar esse movimento de energia vital para o corpo. E aí tem a combinação, né, desses asanas de acordo com o que o pessoal traz. Então a gente vai trabalhar ficha de anamnese, né? Então tem faz a combinação de coisas para ajudar a cuidar das queixas principais que as pessoas trazem e também trazer a filosofia do yoga para ser aí um alicerce para a gente desenvolver essa prática, né? Então, depois do carnaval, né, depois a gente passar por esse processo todo de revisão, de bases, a ideia é a gente estudar um pouquinho dos gunas, que é uma abordagem que o Yoga Sutra de Patanjali traz sobre essas diferenças de energia que a gente passa, né? Então, ou o estado de muita lassidão, de muita preguiça, né? Que é o estado tamásico, ou de muita agitação, rajásico. Então, a gente fica muito entre esses dois opostos, ou tá muito para baixo, ou tá muito agitado, né?
para conseguir equilibrar essas energias e chegar num lugar de centro mesmo, né? Que é o Sattva. Quase fugiu a palavra. O estado lá de Sattva, que é o estado de equilíbrio. Então esse vai ser também aqui nossos próximos pontos de estudo aqui, para passar um pouquinho para vocês esse modo como que eu trabalho aqui com yoga. E é isso, galera. É isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Foi muito especial estar com vocês. Pode ver que eu me empolguei bastante. Eu adoro falar sobre esses assuntos. Aliás, eu tô amando fazer essas lives. Eu quero até fazer uma programação, assim, pra trazer mais coisas, assim, até trazendo um pouquinho aqui do meu processo, né? Eu tinha um super receio de falar sobre filosofia do yoga nas redes, assim, porque, enfim, sei lá, medos de julgamentos, medos de falar coisas erradas, enfim. Aí eu comecei a fazer e eu tô amando, né? Porque a gente sente como é gostoso falar das coisas que a gente estuda há tanto tempo, né? São muito tempo. Eu acho que eu sou há mais tempo estudante de yoga do que de biologia já. Acho que já superou. Até porque eu comecei a fazer o yoga em 2007, eu já tava na faculdade. Acho que foi o ano que eu entrei na faculdade. Então imagina, é muito tempo estudando, né? E ainda, esse ano eu faço 10 anos de professora, né? Faz 10 anos que eu sou professora, em junho, acho. Preciso até ver direitinho a data. Tia Lila, que tá aí, se eu lembro qual foi. Talvez maio, junho. Tia Lila é minha aluna mais antiga. É a minha primeira aluna e ela é minha aluna até hoje. E aí eu sempre disse, sabe, assim, aquelas coisas que a gente cria na cabeça da gente, né? Eu sempre disse que um professor de yoga só é bom de verdade quando ele tem pelo menos 10 anos de prática. Aí eu falei, gente, eu faço 10 anos de prática, eu vou começar a ser uma boa professora agora. Você de aluna, isso assim. Então é isso, galera. Que delícia estar aqui com vocês. Encerrando oficialmente a sala aberta. Muito obrigada. Namastê. Foi uma delícia estar com vocês. Esse grupo foi muito lindo, foi muito coeso. Agora a gente parte para uma comunicação pós-evento. Vou mandar e-mail para vocês contando como é que faz para continuar com as práticas, mas serão todos muito bem-vindos para estar conosco. Pessoal que não se inscreveu no Sala Aberta vai ter que esperar um pouquinho para entrar nas aulas agora. Mas vai poder entrar, daqui a pouquinho vai poder entrar, tá? E em março a gente volta com yoga na cadeira também. Eu tô reestruturando o projeto, vai ficar mais legal também. Tô reestruturando tudo aqui, é anos de renovação aqui, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta com o yoga na cadeira, tá? Mas vai ser super especial também. Muitos beijinhos, Cris. Beijinhos, Eli. Beijinhos, Tia Lila. Quem mais tá aí hoje? Muitos beijos. Temos 7 pessoas ao vivo. E é isso. Um beijo, gente. Muito obrigada. Namastê. Tchau, tchau.